Namastê! Seja muito bem-vinda para a prática de hoje. Tome uma postura confortável com a coluna ereta, puxe a carne do glúteo para trás, de um lado e do outro, sentindo bem o apoio dos seus isquios no chão. Hoje eu vou ensinar para vocês como trabalhar com as cordas, com a corunta, que é uma corda, na verdade, comprada numa loja de material de construção, com esse nó do Iyengar, ou o cinto de yoga, que é um cinto comprido de aproximadamente 2,20 metros, com uma fivelinha. As coruntas são ferramentas que o Iyengar desenvolveu para aprofundar ainda mais sua prática. Então você descobre um lugarzinho na sua casa que você tenha ou uma pilastra ou uma barra numa varanda, para a gente poder trabalhar com esse material. Então, sentado em Sukhasana, gira os ombros para trás, alonga a coluna, estende do púbis até as clavículas, penetra com a pontinha dos dedos da mão no chão, cresce a coluna toda, expandindo a caixa torácica, alargando as clavículas. Respira longo e profundamente. Mergulha nesse espaço interior. Quando você sentir a estabilidade da coluna, a expansão do seu diafragma, junta a palma da mão com a palma da mão em frente ao peito, em Anjali Mudra, postura de prece. E vamos fazer a invocação a Patanjali, pedindo as bênçãos dos mestres yogis para a nossa prática de hoje. Inspira. Om. 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 Yogena chittasya padena vacham malam sharirasya chavaijakena yopakarutam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi abahu purushakaram shankhachakrasidarinam sahasra shirasanshwetam pranamami patanjalim. Hare Om. Leva a testa em direção às mãos, reverenciando essa luz divina que habita o seu coração. Leva as mãos no joelho, eleva a cabeça e permita que seus olhos abram lentamente. Gire os ombros para trás, respire, mantendo-se conectado com esse espaço interior sagrado, com a sua respiração no momento presente. Venha para a postura da criança se espreguiçando com as cordas dentro dos joelhos. Então, se você tem um joelho sensível, você pode usar a manta para apoiar seus joelhos e use a corda, a corunta, dentro dos joelhos. E aí você vai conseguir abrir um espaço interno. Estende do púbis até as clavículas e alonga os braços à frente. Se sua testa não chega confortavelmente no chão, você pode apoiar a testa num bloquinho ou num suporte. Solta o meio. Solta o meio da coluna, cresce a coluna toda, alonga. Vamos fazer a postura da criança se espreguiçando. Marca suas virilhas, empurra essas virilhas externas para baixo, sente o cinto lá dentro dos joelhos para abrir espaço no ligamento cruzado, estende do púbis até as clavículas e vai caminhando com o tronco à frente. Se sua testa não chega confortavelmente no chão, você pode apoiar a testa num suporte, num bloquinho, vai crescendo os braços à frente, alongando a coluna toda. Você pode apoiar a testa, lembrando que a pele da testa vai em direção ao seu nariz.
e estica os braços, espalha as mãos lá na frente, cresce a coluna toda. E ao mesmo tempo, cria um peso dos glúteos em direção aos seus calcanhares. Estende a coluna toda. Mais uma vez, olha para as mãos, estendendo do púbis até as clavículas. E na exalação, desce, levando a testa lá no chão. E devagarzinho vem para 4 apoios, alonga a coluna toda, tira o cinto e vamos experimentar a postura do cachorro se espreguiçando. Coloca os pés atrás em ponta, empurra o alto das 2 coxas lá para trás e alonga a coluna toda, crescendo, empurrando o alto das 2 coxas, abre as palmas da mão no chão, espalha os dedos do pé e por último, solta o pescoço e a cabeça, levando o olhar em direção ao seu umbigo. Dobra um pouquinho os joelhos, olha as mãos, vai caminhando com os pés à frente, alonga a coluna toda, estende do púbis até as clavículas. Se você tem hérnia na lombar, recomendo já colocar a mão num suporte, numa altura. Vem com as mãos na cintura, sugando a cabeça do fêmur com as pernas bem esticadas e o peito aberto. Inspirou, subiu. Tadasana, postura da montanha. Pés juntos, mamelos juntos, gira os ombros para trás, respira. O alinhamento de Tadasana é calcanhar, cóccix e base do crânio numa linha. Então você se posiciona um pouquinho mais para trás. Gira os ombros para trás, alarga suas clavículas, abre bem o peito. Respira. É muito importante que em Tadasana você sinta o encaixe do quadril, o cóccix em direção ao púbis. Esse encaixe é o que vai proporcionar você alongar, estender a sua coluna vertebral. Então eu vou ensinar para vocês agora como fazer o Adho Mukha na corda, tá? A gente fez o Adho Mukha no tapete e você vai ter a experiência do Adho Mukha na corda. Eu vou usar um cinto e vou amarrar aqui nessa pilastra. Você pode botar assim na pilastra, ou se você tiver uma barra, você pode colocar na barra. Então você prendeu aqui na sua barra ou numa pilastra que você tenha na sua casa. E você vai ajustar a corda para você entrar dentro dela e colocar a corda exatamente no alto da coxa. Vai andando até o final. Sentindo a pressão, você alonga, ó, do púbis até as clavículas. Se você não alcança no chão, você pode botar a mão numa cadeira. Estende do púbis até as clavículas, estica bem os joelhos, abre as palmas da mão, vai caminhando com as mãos para frente, vai criando esse espaço interno, vértebra por vértebra. E aí, com a respiração longa e profunda, solta o meio da coluna, vai sentindo esse ponto da coluna que está resistindo. Respira na dor. Você pode ficar um tempo aí, você pode fazer essa postura sempre pendurado. Essa postura é muito boa para começar uma prática. E ela está educando o seu Adho Mukha. A corunta, bem na dobradiça do quadril ali, da coxa femoral, está ensinando como encontrar um alinhamento perfeito no Adho Mukha, o lugar correto que você deveria dobrar na execução do Adho Mukha. E toda vez que você fizer flexão para frente na sua vida, você deveria dobrar nesse lugar. Tipo, desamarrou o cadastro no meio do shopping. E aí você desce para amarrar o sapato. Se você descer assim, dobrando na coxa femoral, vai ser muito mais saudável para sua coluna. Além do que todo mundo no shopping vai perceber que você é um yogi. Solta o pescoço e a cabeça, alonga a coluna toda, espalha as mãos, cresce mais, respira. E vem voltando devagar as mãos, andando com o pé para frente um pouquinho. Abre o peito. Quem está com a mão numa cadeira pode ficar aqui mais alto numa cadeira, no bloquinho. Vai levar a perna direita à frente, a perna esquerda atrás. Alonga a coluna toda. Empurra o calcanhar do pé de trás no chão. Sente o cinto bem na dobradiça do quadril.
cresce a coluna toda, aí ou com as mãos nos bloquinhos ou com a mão numa cadeira, alonga a coluna toda. Se você tem problema na lombar, sente dor na lombar, fica aqui, ó, só na fase côncava, estendendo a coluna. Se você não tem problema na lombar, tem mais alongamento, quiser ir além, vai caminhando com as mãos à frente, crescendo a coluna toda e solta o pescoço e a cabeça. Estica bem os joelhos e empurra forte o calcanhar do pé de trás. Alonga a coluna toda. E vem voltando devagar, abre o peito, alonga a coluna, pontinha das mãos no chão ou no bloquinho, na cadeira e troca. Leva a perna esquerda à frente, perna direita atrás. Estende a coluna toda. Abre o peito, toma seu tempo aqui na fase côncava. Quem tem dor na lombar, mantenha-se na fase côncava. Estende do púbis até as clavículas, gira os ombros para trás, cresce. Respira longo e profundamente. E quem puder, quem fez para o outro lado, vai caminhando com as mãos à frente, alongando a coluna toda, sentindo essa extensão do púbis até as clavículas. Pés paralelos na distância do quadril, alonga, estende do púbis até as clavículas, vem com as mãos na cintura, inspirou, subiu. Quando você quer dobrar um papel, você coloca uma régua para acertar a parte do papel que você quer dobrar. Quando você quer dobrar o quadril no lugar certo, você coloca uma corunta para deixar a memória corporal do lugar correto onde você tem que fazer a flexão. Então vai andando para trás, deixa a sua corunta aí e vamos aproveitar que a corunta já está numa posição para fazer uma abertura dos ombros. Segura com as mãos lá atrás, ó, e vai caminhando. Quanto mais próximo a mão ficar da corda, mais espaço você abre. Abre o peito, cóccix para dentro e debruça o corpo à frente. Se você quiser aumentar o nível, é só caminhar com os pés para trás. E aí você pode jogar o corpo à frente e criar essa extensão. Cóccix para dentro, gira os ombros para trás, alonga a coluna toda, estende do púbis até as clavículas, cada um no seu nível. Shalabhasana, postura do gafanhoto. Claro, se você quiser ficar só aqui em pezinho, também é uma variação maravilhosa. Estica os cotovelos e aí inspira, estendendo do púbis até as clavículas, abrindo o coração. E aí, para voltar, não solta a corda abruptamente. Vai caminhando para trás e deixa naturalmente o seu corpo entrar na postura da montanha. Agora você abriu o espaço no quadril, abriu o espaço nos ombros. Gira os ombros para trás e entra em Tadasana, postura da montanha. Alinhando o calcanhar, cóccix e base do crânio. E a última variação agora na corunta, para a gente liberar a cadeia posterior, cada um vai usar o seu nível. Aqui eu tenho 2, 3 níveis de trabalho. Mas se você tiver uma cadeira, você pode apoiar o pé numa cadeira. Eu estou dando esse exemplo aqui porque eu estou aproveitando um espaço natural da casa. Então, se eu sou mais encurtado, vou trabalhar nesse nível aqui. Colocando o cinto lá no pé. Mas o pé de base tem que estar em Tadasana. A tendência natural, o que é? O pé de base rodar para fora. É importante que você mantenha o pé de base reto e nas diferentes alturas de acordo com o seu alongamento. Então, todas as posturas em pé são variações de Tadasana. O pé de base está reto, o quadril alinhado, gira os ombros para trás. Você tem uma memória que é o cinto que ficou empurrando o seu alto da coxa aqui para baixo. Então empurra esse alto da coxa direito para baixo, leva o isquio direito em direção ao isquio esquerdo. Estende a coluna toda e respira nessa cadeia posterior. Abre o peito, alarga as clavículas. Se você é iniciante ou se sente dor na lombar, fica só aqui, trabalhando essa extensão. Quem sentir que dá para ir além, leva as mãos mais próximo que puder do pé, alonga a coluna e desce com o peito aberto. Abdômen na coxa, peito no joelho, testa na tíbia. Alonga a coluna toda, volta, estende do púbis até as clavículas, coloca a mão esquerda na corunta ou no pé, se você pega o pé,
e torce a coluna toda para Parivrita Hasta Padangustasana. Estica forte os 2 joelhos, abre o peito, sente a torção acontecendo, partindo do alto da coxa, da memória do alto da coxa, empurrando para baixo. A memória que a corunta deixou aí na sua coxa direita. Inspira, cresce, torce completamente e volta, eleva o peito e desce, Tadasana, postura da montanha. Agora vamos fazer o outro lado, lembrando que a Tadasana é a base dessa postura. Não permita que seu pé de base rode para o lado direito, mantenha ele alinhado. Subiu nas diferentes alturas. Se você está aqui no primeiro andar, tudo bem. Se você está aqui no segundo andar, tudo bem. Se você subiu para o terceiro andar, tudo bem. Cada um no seu nível. O importante é você respeitar o seu corpo. Então coloca o cinto lá no calcanhar, estica bem os joelhos, estende do pubis até as clavículas. Aqui você vai sentir bem a ação que o cachorro, o Adho Mukha na corda, deixou. Essa ação de empurrar o alto da coxa para baixo. Isquio esquerdo em direção ao isquio direito. Gira os ombros para trás, abre o peito, alonga a coluna, estende. Respira aí, cada um no seu nível. Cresce a coluna toda. Para quem é iniciante, sente dor na lombar, fica aqui, só na fase côncava. Os demais vão andando com a mão na corda, eventualmente pode pegar o pé, estende do pubis até as clavículas, cresce e desce com o peito aberto. Inspirou, subiu, gira os ombros para trás, alonga a coluna toda, respira. E agora vai pegar os 2 lados da faixa com a mão direita ou pegar a borda externa do pé, se você tiver essa possibilidade. Eleva o peito, eleva o queixo e gira. Parivrita Hasta Padangustasana. Cresce a coluna toda, estende do pubis até as clavículas e torce completamente. Inspira, estende, exala, gira. Inspira, cresce mais. Exala, torce completamente. Vai girando ao máximo. Estica a perna de base, estica a perna de cima. Eleva o peito, eleva o queixo. E volta para o centro. Pega lá no pé ou na corda. Alonga a coluna toda, estica os joelhos. E volta para Tadasana, postura da montanha. Pés juntos, malelos juntos, cóccix para dentro. Respira, sentindo todo o seu corpo vibrante, fluido, a energia fluindo pelas pernas novas. Sente o espaço que você criou nas pernas, na lombar, nos ombros. E agora vamos fazer uma experiência? Fazer a última vez a postura do cachorro para sentir como ficou. Vai para o seu tapetinho, leva um pé à frente, outro atrás, posiciona as mãos no chão e entra em Adho Mukha, postura do cachorro se espreguiçando. Solta o pescoço e a cabeça. Empurra o alto das 2 coxas lá para trás. Sente o cachorro novo, memoriza esses pontos que ficaram bem marcados pelas coruntas no seu corpo. Esses são pontos chaves para a sua transformação. Então sente o alto da coxa bem ativo, o peito aberto, abre a sola do pé, abre atrás do joelho, estica os cotovelos, leva o coração em direção ao chão, solta o pescoço e a cabeça. E apoia novamente os joelhos no chão, postura da criança se espreguiçando. Sinta essa nova criança também que você criou, o corpo mais aberto, mais relaxado, a memória do cinto bem marcada aí nas suas virilhas frontais. Estende do pubis até as clavículas, vai caminhando com a mão na frente, leva a testa no chão, ou no bloco, ou na manta, no que você tiver. Sente que delícia essa criança nova, com as pernas novas que você construiu para você. Na yoga, você se torna o arquiteto do próprio corpo. Você constrói um novo corpo para sua alma habitar. Um espaço interno,
com alegria, com limpeza, com cuidado. Shavasana, postura do cadáver.
Lentamente, vai voltando a consciência para o universo exterior, mexendo os dedinhos do pé, os dedinhos da mão, vai girando a cabeça de um lado para o outro devagar, sentindo esse novo corpo que você construiu a partir da sua prática pessoal. Dobra os joelhos e deixa o corpo rolar para o seu lado direito, o lado oposto do seu coração. Fica um pouquinho de lado, sentindo esse corpo novo, esses novos espaços que ficaram registrados aí com a corunta no seu corpo. E lateralmente, usando as mãos, olhando para o chão, vai se levantando, buscando uma postura sentada, confortável, com os isquios bem apoiados e a coluna ereta. Esse registro que esse registro que a corunta deixou no seu corpo vai ficar para sempre armazenado nas células. E sempre que você for fazer suas posturas, você vai lembrar da presença dela aí. E isso vai te fazer muito bem. Feche os olhos um pouquinho, agradecendo a você mesmo, ao seu ser interior. Aproxima as mãos em Namastê em frente ao peito. Vamos cantar por uma vez o mantra Om. Agradecendo a nós mesmos, ao nosso ser interior, pelas transformações físicas, mentais, emocionais e espirituais na prática de hoje. Inspira. Namastê.